Olá, boa noite. Estamos de volta com a live Satsang 40 minutos, transmitida pelo canal Centro Sai Vila Isabel. Hoje, com a participação do nosso irmão Moacir Matos Pereira, com o tema A Importância da Prática Espiritual no Dia a Dia. Que bom, sejam todos bem-vindos. Vamos chamar o nosso irmão Moacir. Está lá numa cidade fria, né, Moacir? Aí tá frio ou tá quentinho? Tá bem frio aqui, Caxambu, sul de Minas. Bem frio. E é alto, né? É muito frio aí, É isso aí, Moacir. A importância da prática espiritual no dia a dia. É um tema bem interessante. E eu vou perguntar a você, a primeira provocação que eu vou fazer é o porquê da importância das práticas consideradas espirituais, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O que isso pode representar para a gente? Antes de mais nada, saudações a todos que estão nos assistindo, Desculpa. que vão nos assistir, né? Todos os buscadores, né, de todas as fés, de todos os caminhos. E também aqueles que não buscam, né? Não buscam porque ainda não despertaram, ou que talvez ainda não tenham mais necessidade de nenhuma busca, né? Já estão vivenciando a realidade do ser. Agora, com relação à importância... Só um segundo, Moacir, deixa eu dar uma satisfação. Eu não fiz a apresentação formal do nosso irmão Moacir, porque ele prefere que não seja feito. Moacir é dirigente da organização, já foi presidente nacional, fundou o centro de Niterói, já trabalhou bastante pela organização e trabalha até hoje. Mas vai lá, continue lá, Moacir. A importância dessas práticas no dia a dia de hoje se dá justamente porque nós somos influenciados constantemente por vibrações as mais variadas. O nosso subconsciente está sendo saturado o dia inteiro, 24 horas por dia, por vibrações estranhas. Não só em termos de radiações eletromagnéticas, como dos próprios pensamentos, né? São as manifestações psíquicas que existem envolvendo, impregnando todo o planeta. Tanto é que os grandes mestres e o próprio Sai Baba diz da importância da prática de manhã cedo, porque se tem mais facilidade, porque existe uma influência até menor, né, das manifestações psíquicas. Então, nós estamos rodeados, impregnados, não temos nem ideia, não temos a mínima ideia do que está impregnando todo o nosso ser, o que está nos envolvendo, principalmente em termos de sinais, vamos dizer, subliminares. Interessante, foi feita uma experiência há muitos anos atrás, se você me permite contar uma experiênciazinha que a gente ouviu falar há muitos anos atrás, isso na década talvez de 1970, por aí. Para a gente perceber que já naquela época já se pensava em propagandas subliminares. E foi feita uma experiência muito interessante em que no cinema, no filme, foram colocadas fotos de um refrigerante. Em alguns quadrinhos do filme, 16mm. Nós sabemos que o cinema, por exemplo, o filme, ele não tem movimento. Não tem movimento nenhum, é uma ilusão nossa. E o que existe é aquela fita, né, de filme de 16mm ou Super 8, aqueles mais domésticos, com os quadrinhos. São fotografias, né, imóveis. Quando se passa o filme, com a velocidade dele, o olho humano não consegue captar
cada quadrinho, não consegue fixar cada quadrinho. Então, vai perceber o movimento aparente na tela. Então, resolveram colocar propaganda, foto de um refrigerante, em alguns quadrinhos daqueles, né, espaçados, durante todo o percurso do filme, do cinema. Então, quando terminou o filme, as pessoas que foram saindo do cinema, no cinema já havia um bazarzinho, né? Havia um bazar, que é normal que tem aquele bazarzinho, um barzinho, e com o refrigerante à venda. Muita gente foi saindo da assistência, né, e se dirigindo ao bar e pedindo o tal refrigerante da propaganda. Quer dizer, então, um efeito subliminar que a gente não percebe e a gente está sujeito o dia inteiro, a gente não tem ideia. Sem contar das manifestações psíquicas de todos à nossa volta. Então, o nosso subconsciente está saturado, impregnado de vibrações as mais estranhas possíveis, com os interesses mais variados, além das radiações que existem, emitidas pelo próprio planeta, né? E que vem de fora também, do nosso planeta. Então, é importante que a gente compense, procure neutralizar essas vibrações, esses impulsos, essas radiações que estão impregnando o nosso subconsciente, outras vibrações positivas, harmoniosas. Então, as práticas espirituais são importantíssimas, importantíssimas, porque purificam todo esse nosso subconsciente com essas vibrações as mais variadas possíveis. Quer dizer, esse é um aspecto da coisa. Pode ser até mais amplo o assunto. Já quando o Sai Baba diz para a gente começar nossas práticas bem cedo, a gente fica pensando assim, mas é por conta do barulho, né? É ter menos barulho, menos atividade humana, mas como você explicou, tem muito mais a ver com as energias circundantes e justamente dessa movimentação, é um termo farfalhada da vida cotidiana, as energias é muito mais pela energia que gera do que pelo próprio som, né? Sim, a gente utiliza de energias de todas as gamas, só que a gente não percebe, né? Porque o olho humano ele só consegue captar o que a gente chama de espectro visível, que vai do vermelho ao violeta. O infravermelho para baixo, o olho humano não consegue captar. A nossa retina não está preparada para registrar. Com relação ao ultravioleta e acima do ultravioleta também. Só que alguns animais, por exemplo, conseguem ver no escuro. Então, esse espectro visível, ele é um pouco deslocado. Às vezes um animal se espanta com alguma coisa, um cachorro, um cavalo, a gente não sabe por quê. Porque talvez você vendo coisas que a gente não está vendo. É a mesma coisa com relação ao som. Nós só percebemos o que a gente chama de faixa de som audível. A gente não percebe infrações e ultrassons. Como o morcego, por exemplo, percebe, consegue ouvir entre aspas, os ultrassons. E o radar foi desenvolvido em função dessa capacidade, essa sensibilidade dos morcegos. Então, a gente está rodeado de vibrações as mais variadas. A natureza é tão perfeita, você vê que a gente só registra os sons e as imagens que nós necessitamos. Já pensou se a gente ouvisse o barulho da circulação sanguínea, a batida do coração, os sons que vêm do espaço, das estrelas, do Sol, do atrito entre os átomos? Já pensou? Quer dizer, a natureza é tão sábia. Tudo isso que existe é uma bênção que a gente recebe da própria divindade. Sons e imagens. Já pensou se a gente mesmo com os sons audíveis, eles têm frequência diferente, e uns nós ouvimos mais que outros, mais distantemente do que outros, né? E você vê que tem todo sentido quando existe aquela afirmativa védica, milenar, de que o mundo é uma ilusão, o universo é uma ilusão. E a própria física moderna, a ciência moderna, diz que o universo é uma ilusão.
Já pensou se a gente conseguisse ver outras dimensões? Se a gente conseguisse, por exemplo, perceber os raios-x, por exemplo. Nós estaríamos conversando agora, nós aqui, nós dois, esqueletos. Você estaria me vendo como esqueleto, estaria vendo você como esqueleto. Quer dizer, se a nossa retina fosse preparada, sensível à radiação raio-x. Quer dizer, o mundo seria totalmente diferente. E as cores, por exemplo, existem os daltônicos que vêm e trocam as cores. E a gente também não vê a pessoa, o que a gente vê é a luz refletida na pessoa e que sensibiliza a nossa retina, né? Então, essa luz que nós recebemos, que a retina recebe, é a luz que o objeto não aceita. Ela repele. Quer dizer, ela absorve as outras cores, quer dizer, essa cor que a gente recebe, né? A sua parede aí está vermelha. Mas que cor é ela? Não sei. Qual é a natureza dela? Como é que é? Não tenho nem ideia. Ela está repelindo a luz vermelha, quer dizer, ela não está aceitando a luz vermelha. Então a gente pensa que ela é vermelha. Então, o universo não é o que a gente pensa. Como é que um ser, por exemplo, de outro planeta, admitindo que existe seres de outro planeta, ele estando aqui na Terra, a gente não vai querer que ele veja a mesma coisa, porque o nosso globo ocular foi criado ao longo de milhares de anos em função das condições deste planeta, de temperatura, pressão, etc. Então, um planeta totalmente diferente, quanto à pressão, da temperatura, ele vai ver talvez um espectro visível dele diferente, vendo universos que nós não estamos vendo. Então, a gente percebe essa afirmativa védica milenar. Tudo é Maya, o universo é Maya. Além do mais, tudo é vazio. Né? Os nossos corpos têm mais vazio do que cheios. Mais E tem espaço, né? tem seres que passam através da parede, eles têm como fazer isso. Conhecem leis que nós desconhecemos. Não existe milagre, né, dentro do conceito conhecido nosso, porque milagre definido pelo nosso dicionário é todo aquele fenômeno que ocorre fugindo das leis naturais. Isso não existe. Todos os fenômenos acontecem de acordo com as leis naturais. Nós podemos desconhecer determinadas leis que regem determinados fenômenos. A levitação, por exemplo, é um Moacir, milagre. Sai Baba fala que os milagres, na verdade, são fenômenos cujas leis que os regem são desconhecidas por nós, por isso chamamos de milagre. Pois é, justamente. Mas há seres que conhecem leis que nós desconhecemos. Por exemplo, uma pessoa que levita, ele conhece leis, não existem práticas para isso, que nós desconhecemos. Então, nesse contexto, por exemplo, a prática espiritual, a disciplina espiritual é importantíssima, porque nos faz desenvolver uma maior sensibilidade com relação ao universo, com relação às pessoas. Moacir, quais são os tipos, depois que você terminar seu raciocínio, quais são os tipos de práticas recomendadas que você pode abordar para a gente? Todos os grandes mestres, o Sai Baba, como Avatar, ele reforça muito a importância do cantar o nome de Deus, né? Pronunciar o nome de Deus. Pronunciar o nome de Deus, o mantra, quando a gente fala cantar o nome de Deus, não só o nome propriamente com que Deus se manifesta na Terra, né? Krishna, Jesus, Buda, Sai Baba, mas também com relação aos seus atributos, a paz, o amor. Então, tudo que nós fazemos, impregnando nosso subconsciente com essas qualidades, ou com os nomes divinos, quando a gente fala em nomes divinos, está implícito aí que ali está embutido todas as qualidades, né? As qualidades, todas as virtudes estão embutidas no contexto do nome. E o círculo de estudos é importantíssimo, porque a gente estuda a mensagem dos grandes mestres, dos grandes ensinamentos que nos vêm de milênios e milênios, quer dizer, a gente está sempre em contato com temas voltados para a natureza do ser. Quer dizer, no final, tudo nos leva
a despertar a consciência da realidade do ser que nós somos, a própria divindade que nós somos. Agora, o Sai Baba, por exemplo, ele fala da importância de nós realizarmos os nossos serviços do dia a dia como prática espiritual. Quando nós varremos, por exemplo, imaginamos que estamos varrendo as impurezas da mente. Quando nós estamos tomando banho, imaginando que todo o corpo está sendo purificado. Se a gente vai capinar, pega uma enxada, vai capinar, uma picareta, a gente imagina e procura vivenciar, não é só imaginar, teoricamente, é vivenciar aquilo. Vivenciando que a gente está extraindo as raízes dessas tendências, esses impulsos que trazemos conosco há milhares e milhares de anos. Quer dizer, existem várias práticas importantes, a oração, a meditação. E existe até um aspecto interessante com relação à oração e à meditação. Na oração, nós consideramos Deus como segunda pessoa. Na meditação, Deus e eu somos a primeira pessoa. Não existe primeira e segunda pessoa. Eu e Deus somos a primeira pessoa. Quer dizer, a ideia da meditação é nos tornar conscientes da realidade do ser divino que nós somos. Para o ocidental, fica um tanto difícil essa ideia de divindade, né? Porque já nascemos com esses ensinamentos de que nós somos pecadores, que somos fracos, ignorantes. E o próprio Sai Baba diz que isso é um desrespeito à própria divindade que nós somos. A questão é que no Ocidente existe uma dificuldade de se reconhecer, de cada um se identificar com o ser verdadeiro que cada um é. A questão é de identificação. Então, quando eu digo eu sou impuro, sou imperfeito, na realidade a pessoa está se referindo, imaginando que ele é o corpo, ou a mente. Mas não é. Quando eu digo eu sou a própria divindade, não é o corpo que está falando, não é a mente que está falando, é o ser divino usando o corpo. Então, não existe nenhum absurdo nesses ensinamentos que nós recebemos do Oriente, quando ele diz, não, vocês devem procurar reconhecer que você é Deus, vocês são a própria divindade. Moacir, e Eu Sou é o título do livro que você acaba de lançar, né? Eu Sou, né? Eu sou eu, porque o Sababa, por exemplo, ele comentava, muitas vezes ele dizia que para a gente procurar visualizar e repetir mentalmente, eu sou. Eu sou que é justamente o nome, segundo Moisés, com que Deus se revelou. Né? Eu sou a própria divindade. Se bem que alguns teólogos, alguns estudiosos do hebraico, do aramaico, dizem que a tradução não está bem feita, do eu sou, que a tradução do texto seria eu serei. Mas, independentemente disso, eu serei aquilo que sou, ou eu sou aquilo que serei, alguma coisa nesse sentido. Mas o Sai Baba dizia para a gente recitar, pensar nisso, repetir isso mentalmente, eu sou. Só que nos últimos discursos, ele já vinha dizendo, repitam, eu sou eu sou eu. É que deu nome ao livro que nós escrevemos. A mensagem de Sai Baba, citamos algumas frases de Sai Baba, que ele fala sobre isso. E ele pensando sobre isso, você pensava, eu sou eu, né? Que sentido faz isso? Mas é interessante que eu sou eu tem a ver com a identificação do sujeito com o objeto. Que normalmente a gente diz, eu sou bonito, eu sou grande, eu sou pequeno. Existe sempre um atributo. Eu sou fulano de tal, né? Eu sou fulano de tal. Existe sempre um atributo. Que a definição de Deus, por exemplo, Deus é uma definição sem atributos. Porque, segundo os ensinamentos védicos, não existe nenhuma palavra, nenhuma expressão que possa definir Deus. Qualquer uma que a gente possa imaginar não define Deus.
porque Deus está além, é subjetivo, absoluto. Então, Deus é uma definição de Deus sem atributo, ou eu sou também. Eu sou é uma definição de Deus, imanente em cada um, sem atributos. Só que quando Sai Baba diz, repitam, eu sou eu, aí vem realmente, você percebe a profundidade dessa autoafirmação. Porque o sujeito se identifica com o objeto. Quer dizer, eu sou eu. Quer dizer, o próprio sujeito é um objeto. Então, você cria um círculo. Eu sou eu. Então, o objeto, a qualidade, o atributo é o próprio eu. Não existe outro atributo, não existe outra qualidade. Eu sou eu. É tão profundo isso aí. Moacir, tem um comentário aqui da Isabel Teles de Andrade, dizendo que no hebraico não tem inclinação verbal, que pode ser eu sou mesmo, mesmo eu sou. E como você estava falando de eu serei ou eu sou, para Deus não tem passado, nem futuro, nem presente. É uma coisa só. Na nossa limitação é que a gente tem que ter verbos pretéritos, verbos presentes e verbos no futuro, né? A gente comentou isso porque existe site na internet que questiona a tradução como eu sou. Mas pode ser como é o eternamente eu sou, quer dizer, é um futuro presente. E com relação a essas práticas espirituais, a meditação é importantíssima, porque você vê que o Sai Baba cita poucos mestres modernos. Ele cita poucos mestres. Os que ele cita são quais? Vivekananda, mestres em meditação. Sri Ramakrishna, que a vida dele foi praticamente meditação. Ramana Maharishi ficava meses em meditação. Então, a gente precisa ter até um certo cuidado ao comparar práticas espirituais. O serviço é mais importante do que a meditação. É porque, às vezes, a gente não aprofunda a coisa. Se a gente olhar meditação, como é entendida por muita gente, como prática espiritual, tudo bem. O Sai Baba, por exemplo, diz em alguns momentos, quando você estiver meditando e alguém precisar de ajuda, para a sua meditação e vai ajudar. Mas será que ele está falando no estado meditativo ou está falando na prática? Na prática, a pessoa ficar sentado no local adequado, tentando meditar, porque o Sai Baba mesmo diz que poucas pessoas conseguem meditar, quer dizer, entrar em estado meditativo. Porque, inclusive, serviço ao próximo, por exemplo, ele não existe sem meditação. Se você não interioriza aquilo, se você não vivencia aquela pessoa a quem você está pretensamente ajudando, se você não consegue perceber você nele, a própria divindade manifestada naquele ser, aí deixa de ser serviço, deixa de ser seva, né? Serviço como seva. Pode ser um movimento de irmãos, você vai lá, vai dar uma comida, vai conversar para satisfazer o seu currículo espiritual, talvez, como no passado, na Idade Média. Então, serviço ao próximo, sem interiorização, sem você vivenciar, isso é uma forma de meditação. Não Mas, é só Moacir, ficar... deixa eu atrapalhar um pouco você. Você citou um ponto muito importante, a diferença entre prática de meditação e meditação. E a gente tem usado muito esse termo prática de meditação, que é o início de tudo. Né? Isso é importante que seja bem esclarecido para que as pessoas percebam que a meditação, a prática da meditação é um treinamento para que você chegue a um determinado ponto. É quando você começa com aquelas etapas citadas por Patanjali, que a gente usa muito, né? O Yoga Sutra de Patanjali. Então, tem a abstração da mente, tem a asana, tem a postura adequada, e tudo, quer dizer, tudo isso é importante. Pranayama, que é importantíssimo, né? Porque a respiração é importantíssima no processo. Porque a gente sabe que todo o nosso sistema, as emoções, os sentimentos, o estado psíquico, tudo é função da respiração. Então, através da respiração, você harmoniza todo o ser. Tanto é que quando
a gente recebe um choque emocional, a respiração fica mais ofegante. Então, você tranquilizando a respiração, você tranquiliza todo o ser. Então, todas essas etapas são importantes, né? Respiração da mente, concentração, toda a meditação passa pela concentração. A não ser um ser que não precisa mais disso. Nós estamos falando na média das pessoas, né? Na massa das pessoas. Então, todos esses grandes mestres, avatares vêm para a massa das pessoas, vem um recado para todo mundo. É claro que para algumas pessoas, em particular, eles dão outros recados. O Sai Baba, por exemplo, para os estudantes dele, ele entra em detalhes sobre assuntos que ele não ventila nos discursos que são gerais, né? Então, um ser como Ramana Maharishi, por exemplo, ele não seguiu um caminho desse, não precisou dessas etapas. Mas nós ainda precisamos de concentração. A concentração é importantíssima. Antes da meditação, você com os olhos cerrados ou meio cerrados, é importante que haja a concentração com os olhos abertos. E eu lembro, Moacir, que você sempre deu muita importância e que a prática de meditação, eu posso falar isso porque eu acompanhei muitas vezes o seu trabalho e orientando a gente sobre meditação. Eu já falei disso, sobre isso aqui na live, eu não vou falar agora para não ser repetitivo. E você sempre deu muita importância ao relaxamento prévio, né? Sentar adequadamente, relaxar cada parte do corpo, para que quando você começasse o seu processo de concentração, para depois contemplação, o corpo não oferecesse resistência. Lembra disso? Você sempre falou isso para a gente? O relaxamento é importantíssimo, porque a gente está normalmente estressado, né? Quer dizer, o próprio movimento, a nossa vida, nos leva a ficar com a mente voltada para fora, né? Então, o relaxamento ajuda isso, junto com a respiração. Porque todas essas etapas não são etapas limitadas. Não existe uma parede divisória. Você está fazendo mas ao mesmo tempo as outras coisas estão acontecendo. Como o Sabara, por exemplo, diz, não existe uma linha divisória entre concentração e meditação. É como as pás de um ventilador. Quando você desliga o ventilador, as pás não param imediatamente. Quando o avião, a hélice, desliga o seu motor, as hélices continuam girando até parar. Você não tem uma linha divisória. Então, a meditação é importantíssima nesse processo de autoconhecimento. E aí você vai desenvolvendo sensibilidades com relação às coisas mais sutis. A nossa vida é toda voltada para os 5 sentidos. E a gente fica assim, se a gente não parar um pouco, não tentar sublimar as nossas sensibilidades, como é que a gente vai desenvolver percepção de coisas que estão além desse plano conhecido nosso, assim. Então, a intuição vai se desenvolvendo de uma maneira geral. Você vai tendo um contato mais profundo com a verdade, entre aspas, né? Um aspecto, vamos dizer, da verdade. Nós temos algumas experiências muito profundas com relação a essa questão da natureza do ser, do observador. Lá mesmo no Ashram, uma experiência que a gente contou várias vezes. Na entrevista, quando o Sabara contou para a gente, ele falou, você medita bem, mas a sua mente fica, de vez em quando, como um macaco, um macaquinho, né? Que é uma comparação que se faz, em termos de meditação, da mente, né? Comparando com um macaquinho que fica pulando de galho em galho. Nossa mente fica assim. Ele falou isso. Mas ele falou, você medita bem, sua mente fica, por vezes, como um macaquinho. E a entrevista foi de manhã. Quando ele terminou a entrevista, ele sai muito assim, flutuando, com aquela emoção da entrevista, muito amor. Aí a gente se dirigiu para o quarto, no apartamento lá do Ashram. A gente sentou para meditar e transcendeu a mente. Havia um observador por trás. Não tem nada a ver com desdobramento, projeção astral. É um observador que vê a mente de fora.
Mas depois que o Sai Baba tinha dito isso, que ainda estava envolvido com aquelas vibrações, não estava no estado normal nosso. Interessante que, obviamente, a mente pura, translúcida, que não é o normal. A nossa mente não está assim, pura, translúcida, é porque tinha saído da entrevista. Quer dizer, ele proporcionou isso. Mas é interessante que a gente não pode esperar que o Sai Baba externo, ou o Krishna externo, ou o Cristo, né, externo, nos proporcione isso, ou o Buda externo. Nós temos que desenvolver isso. Nós temos que buscar, né? Internamente. Agora, buscar internamente, às vezes a gente confunde esse interno. Né? A gente fala muito no Deus interno, no ser interno. É ser interno enquanto nós buscamos. É através da introspecção que nós procuramos descobrir ou despertar, fazer aflorar o ser verdadeiro que nós somos. Quer dizer, interno nesse sentido, porque a partir que você se descobre e percebe a realidade do ser que você é, não tem mais sentido falar em interno. É interno, externo, é tudo. É autoabrangente, está dentro, está fora. Não existe dentro nem fora, nem interno nem externo. É a própria consciência infinita, onipresente. E o Sagal tem uma frase muito bonita que diz: a gente procura definir Deus como onisciente, onipotente e onipresente, mas não o reconhece dentro de nós. Nós não o reconhecemos dentro de nós. Quer dizer, é o onipresente que não está presente. O onipresente que não está presente em algum lugar, ou em todos os lugares, no interior de todo mundo. Quer dizer, umas coisas sem sentido. Que onipresença é essa? Quase onipresente, né? É muito quase, porque é muito de todo mundo. Quer dizer, os ensinamentos desses grandes mestres são muito profundos mesmo. E através da meditação, nós alcançamos isso, essa realização. Mas é preciso haver prática. Para você tocar piano, por exemplo, você tem que exercitar, tocar violão. Então, existem certos sensores internos que são desenvolvidos também com o tempo, através da prática. Então, a gente fica, às vezes, pratica durante algum tempo, começa a ter essa sensibilidade desenvolvida e tal, depois fica algum tempo parado. Então, aquele véu que estava quase se dissolvendo, quase se rompendo, de repente começa a engrossar novamente, engrossar, porque a gente deixou de praticar, de exercitar. Então, são temas muito importantes. E é um tema muito vasto, né, essa questão da meditação. E tem que ser persistente e disciplinado, né, moça? Agora, porque a dificuldade é grande. E com o tempo, como também Swami diz, e todos os grandes mestres dizem, essa prática, a prática, não o estado meditativo, a prática, ficar sentado, na posição adequada, é para o iniciante, até que ele aprenda a vivenciar a divindade em todos os instantes da sua vida. Então, a gente vai aprendendo no ônibus, por exemplo, né, em casa, quando a gente está em algum lugar parado. A gente aproveita cada instante, fazendo cada serviço. A gente não precisa ter momentos específicos para essas disciplinas espirituais. Todo momento é momento. Então, é uma oportunidade que a gente tem. Cantar mantras, por exemplo, é importantíssimo. Não precisa ser numa hora específica, num grupo de pessoas. Quer dizer, o grupo de pessoas é importantíssimo, porque ali rola muita vibração positiva, de muita força, você irradia muita luz. Mas no dia a dia de nossas vidas, tem a oportunidade de cantar bom, botar CDs. E a mensagem de todos esses grandes mestres é muito profunda, muito ampla. Porque eu entendia, por exemplo, quando eu era mais novo, caminho espiritual, como aqueles momentos quando a gente ia à igreja, ou fazia orações em casa, meditação. Mas esses ensinamentos desses grandes mestres, nós passamos a ter mais responsabilidade na vida. Todo instante é instante de realização espiritual. Cada instante é uma oportunidade, é uma bênção que nós temos de realização espiritual. Em tudo que nós fazemos, a maneira que nós fazemos a coisa. E é o que o Sababa fala, todo momento.
Tem uma experiência muito interessante de um amigo nosso, que estava numa entrevista, um grupo de outro país, ele estava morando na Alemanha na época, estudando, e ele entrou para a entrevista, foi chamado para a entrevista junto com esse grupo de outro país, e na entrevista, sabe, às vezes aponta para uma pessoa, para outra, dá um recado para uma, para outra, de repente aponta para uma pessoa, dá um recado, depois pula para outra pessoa. Aí apontou para esse nosso amigo e falou: você está perdendo tempo. Você está... Aí começou a falar para outra pessoa. E o rapaz, esse nosso amigo, ficou interessado nisso aqui, mas em que eu estou perdendo tempo? Mas não conseguia falar, não sabia me perguntar. Quando terminou a entrevista, o Sabá foi passando na frente dele, aí ele perguntou: mas, Swami, o que eu devo fazer? Olha a resposta desse trabalho. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você faça com dedicação, consagrando aquela tarefa, você está realizando um caminho espiritual, é um momento de realização espiritual. Então, o pedreiro que faz essa casa aqui, ó, né, se ele está colocando cada tijolo com consciência, sabendo que alguém vai usufruir das vibrações dessa casa, o engenheiro, o eletricista, todo mundo. Quer dizer, o dia inteiro nós temos a oportunidade de realizar Deus, de realizar o ser divino que nós somos. E perdemos essa oportunidade, porque buscamos grandes obras nas coisas simples, no dia a dia de nossas vidas, varrendo, capinando, arrumando a casa. As mulheres antigamente, então, não podiam, não tinham oportunidade, porque ficavam tomando conta da casa, varrendo a casa, cuidando das crianças, porque a nossa ideia de caminho espiritual era totalmente deturpada. E a gente visa muito a gente mesmo, a gente esquece que a gente é a consciência plena, manifestada em tudo e em todos. E às vezes a gente torce até o entendimento do que seja autorrealização. Eu penso, por exemplo, que a autorrealização é a minha autorrealização, é a minha realização. Essa é a ideia que o próprio prefixo autorrealização é minha realização. Só que eu me esqueço que minha autorrealização é a percepção da realidade que eu sou como plenitude divina, manifestada em tudo e em todos. Quer dizer, todos são o eu sou. Quer dizer, a percepção do eu sou é a consciência plena. Esse é o verdadeiro ser que nós somos. E mesmo quando a gente fala em Atma, a gente está pensando em Atma como limitado. Dentro desse corpo aqui, o Atma não é isso. O Atma é o próprio Brahman, manifestado no ser humano, a própria divindade, que transcende este corpo. E essa tem experiências de EQM, por exemplo, de estado de quase morte, importantíssima. Né? Tem uma senhora, Anita Mujani, lá de Hong Kong, família até hinduísta, mas ela não seguia a religião dos pais. Ela teve um problema sério de doença, né, de câncer generalizado, tomou conta de todo o corpo dela. O médico chegou um dia, chamou os parentes, ó, melhor se despedirem hoje, agora à noite, porque ela não deve passar essa noite. E ela teve uma experiência de transcendência. Ela começou a perceber os pensamentos de cada um que estava ali presente, começou a ver o irmão dela que estava na Índia, pegando o avião para ir visitá-la, para se despedir dela. Quer dizer, ela começou a ter vivência do amor divino, coisa que não se pode descrever. Ela vivenciou o amor divino. E ela lança depois uma pergunta: mas como é que pode a grandiosidade do ser que nós somos caber dentro deste corpo, dentro de um corpo humano? Mas a resposta que a gente tem, que eu entendo, é: não cabe, não cabe. Essa grandiosidade do ser que nós somos, toda a beleza, toda a verdade, toda a sabedoria, a felicidade, não cabe, isso não cabe dentro do corpo humano, transcende. Então, esse ser que nós somos transcende este corpo, não está aqui dentro deste corpo. Então, são ensinamentos assim tão profundos, mas a meditação leva a isso. Quer dizer, há pessoas que talvez não precisem disso.
de meditação através de outros processos, outros caminhos, mas nós, particularmente, entendemos que a meditação está embutida em qualquer coisa que a pessoa faça. Se a pessoa faz com excelência, procurando fazer o melhor possível, sabendo que alguém vai usufruir daquilo, no nosso entendimento, está usando de meditação. Meditação é isso, né? Não depende de estar sentadinho. Quando Sai Baba compara meditação com serviço, alguma coisa, ele não está falando do estado de meditação, ele está falando da prática de meditação, que é outra coisa. Tanto é que o próprio Sai Baba diz que a humanidade deve muito a esses monges que estão lá no Himalaia, meditando, irradiando luz para o planeta inteiro. Não estamos falando de qualquer pessoa que vai para o Himalaia e faz a meditação. São muito poucos seres, talvez, que vivem no estado quase que permanente de meditação, irradiando luz para o planeta. Eles não precisam de mãos para servir, como Jesus não precisava, o Cristo não precisa. O Sai Baba não precisava fazer a imposição das mãos para curar, para ressuscitar. E se ele dissesse que está curado, está curado. Às vezes a pessoa está no outro país, está no outro lado do planeta, dentro desse conceito do que é realmente meditação, de vivência da realidade. Moacir, e essas práticas, qual o resultado que a gente pode alcançar com essas práticas? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Assim, a finalidade central dessas práticas, o que você nos falaria? A finalidade é nos tornar conscientes da realidade do ser que nós somos. É claro que, junto com isso aí, vem tudo. Será que eu sou o melhor para todo mundo? Eu sou mais harmonioso? Quer dizer, isso já são consequências na nossa vida cotidiana. Eu estou mais tranquilo, estou mais equilibrado, mais harmonioso, estou tendo mais facilidade com intuições, com sensibilidades. Por exemplo, com a prática, a gente começou a perceber no próprio corpo energias que a gente nunca aprendeu em livro nenhum. Aí ouviu falar muitos anos depois que eu sinto isso, não sei o que. Quer dizer, você vai desenvolvendo certas sensibilidades, mas no fundo, você tem a plena certeza do ser divino que você é, quer dizer, que nós somos. Então, o objetivo que nós vemos, principal, é a conscientização da realidade do ser que nós somos. É a conscientização, é aquilo que já é. Por exemplo, as religiões falam muito em fusão. Nós estamos aqui para nos fundir com Deus. Fundir é futuro. Pode ser daqui a 5 minutos, pode ser daqui a 20 mil anos. Então, quando a gente fala, por exemplo, em realização espiritual, é despertar a realidade que já existe. Nós não vamos nos fundir com ninguém. Nós não vamos nos fundir com Deus. Comungar com Deus, não, porque já somos um só. Essa é uma realidade. Só existe fusão de coisas diferentes. Uma coisa vai se fundir com outra. Só existe um ser. Quer dizer, só existe a consciência divina, não existe mais nada. Em todo o universo, ou além do universo, só existe Deus, é a consciência divina. Não existe mais nada. Tudo mais são projeções, quer dizer, projeções holográficas dentro desse universo do plano objetivo, que nós adotamos como realidade. É uma realidade de acordo com os nossos sentidos. Além da fusão, quer dizer, acima da fusão, na verdade, é a conscientização, né? De que você é o todo, né? Não existe a fusão. A palavra-chave, no nosso entendimento, é conscientização. Você está consciente da realidade. Isso já é uma realidade. Nós somos toda a felicidade, todo o amor, toda a sabedoria, toda a verdade. Isso faz parte da nossa natureza divina. Existe uma experiência que a gente conta, eu estou soube também essa experiência em 1970 e pouco, de um médico que hipnotizava uma moça que era pianista, e de vez em quando a gente conta essa história. Nesse transe de hipnose, ele convencia, ele sugeria à moça que ela era uma excelente pintora. Então, em transe hipnótico, ela pintava bem. E era pianista.
Com o passar do tempo, com as várias sessões de hipnose, ela passou a pintar bem no estado normal, sem hipnose. Então, aí aparece a pergunta, nós perguntamos, será que o médico criou aquele dom de pintura nela? Ou será que despertou? Um dom que ela tem, que todo mundo tem, que todo mundo tem. Temos todos os dons, todas as qualidades, toda a sabedoria está dentro desse ser que nós somos. Ele não está dentro, porque faz parte, você vivencia isso. O mestre vivencia isso. Nós tivemos uma experiência muito importante. Nós contamos essa experiência, que estavam guardadas conosco durante muitos anos, a gente não contava para não aparecer, para não dar a impressão que ele está querendo aparecer. Mas são experiências assim tão importantes. Nós não somos nenhum mestre, nós não somos nenhum mestre. Estamos aqui nesse vai e vem, nessas oscilações, tropeça, levanta, é isso mesmo. É que o Saibaba fala, todos os mestres, a vida é um desafio. Nós estamos aqui para transcender esse desafio. Então, o mestre é aquele que acessa esses estados a qualquer momento que ele queira. No nosso caso, não. Acontecia esporadicamente. Eu estava, por exemplo, no trabalho, na firma de engenharia, estava com um livro grosso, dessa grossura, assim, na minha frente, assim, aberto, numa fórmula imensa, uma fórmula imensa, de uma coisa que eu não entendia, projeto lá de fundações, de torres de aço, de alta tensão. Eu não entendia nada daquilo, eu via aquela fórmula ali. Um colega que trabalhava em computador, naquela época, era mainframe, aquela sala imensa, de ar-condicionado, com computador, aquelas máquinas grandes, ele veio, sentou-se aqui, puxou uma cadeira e sentou do meu lado. Eu passei por um estado que eu estava olhando aquela fórmula, de vivenciar todo o universo que envolvia aquela fórmula. Eu não consigo nem descrever isso, porque não encontro palavras no plano objetivo para descobrir isso. Toda a dedução, todas as pessoas envolvidas há dezenas e dezenas de anos para se chegar àquela fórmula. Muito tempo se passou, muitos estudos para chegar àquilo ali, né? Desde geometria, matemática, física. Aí você vivenciar, ninguém falava nada, não havia voz, não havia legenda nenhuma, nada escrito. Simplesmente você era o conhecimento. Você vivenciava o conhecimento. Não havia costas, nem frente, nem lateral, nada. Era o universo inteiro, era o conhecimento. Você vivenciava aquilo. Aí, aos poucos, a gente foi retornando à consciência, né, do corpo, individual. E, aos poucos, aquilo foi escapulindo, foi fugindo, eu querendo segurar todo aquele conhecimento, aquela sabedoria, e não consegui fixar no cérebro. E foi num tempo que, no nosso entendimento, é um tempo zero, além do espaço e do tempo. Quer dizer, além do espaço e distância, porque não havia distância, você vivenciar a eternidade sobre aquele conhecimento. E num tempo zero, a sensação que a gente tinha foi num tempo zero. E o rapaz do nosso lado estava conversando conosco, não percebeu que eu tinha passado por uma percepção daquele jeito. Então, é uma experiência tão importante para a gente contar, não para a gente aparecer, porque estou dizendo que eu não consigo. São coisas esporádicas que acontecem, como uma colher de chá dada para a gente. Olha, você é isso, e não toma jeito, quer dizer, você não é determinado, não é persistente, você não vai fundo. E o mestre, não. O mestre acessa esse conhecimento a qualquer momento que queira. Registra. Mas, Moacir, isso já funciona como um estímulo para te mostrar que você, persistindo, você está no caminho. Que há um norte, um objetivo que pode ser alcançado. Justamente. A ideia é nos colocar no caminho, que a gente sai, a gente desvia. Existe uma meta não externa, que é interior, e existem as vitrines do lado, ao lado desse caminho. E essas vitrines coloridas nos atraem todos nós, até em termos de alimentação,
muita coisa na vida. E a gente acaba não se fixando, não fica determinado naquele caminho. E deixa de usufruir coisas belíssimas. Quer dizer, deixa de usufruir da beleza que a gente é. De toda a bem-aventurança que é, de toda a sabedoria que a gente é. Toda a verdade, quer dizer, isso serviu para nos mostrar que toda a verdade está dentro da gente. Todo conhecimento. Uma vez, num grupo espiritualista, isso em 1960 e pouco, a gente não conhecia ainda Sai Baba conscientemente, né? Claro que como consciência plena, quando a gente fala ele, é ele e eu. Eu não consigo ver Sai Baba ele. É ele e eu. Quer dizer, é o ser que se manifesta em tudo e em todos. Ele e eu que a gente fala, não é eu, Moacir. É o eu com E maiúsculo, é o eu manifestado em tudo e em todos. É o eu que está manifestado em todos à nossa volta. Esse é o eu que a gente fala. Então, uma vez, um líder espiritualista, ele lia um livro, depois ele começava a ler o livro, depois dava para uma pessoa acompanhar, ele dizia exatamente a mensagem que estava naquele livro. E uma vez ele falou para eu ler. Eu peguei o livro, naquela página, eram 2 páginas de uma mensagem do Chico Xavier, muito profunda. Quando eu comecei a ler, eu perdi o contato com o livro. Sabia tudo que estava ali, naquelas 2 páginas. E aquilo flui, todas as vírgulas, todas as pontuações, as pausas, você sabia, sem ler. Olha, e é fluente aquilo, vai saindo aquilo. E você sabe o que está do outro lado da página. Foi uma experiência assim, que só a única vez que aconteceu isso, nunca mais aconteceu. Aí, quando eu dou uma carta, às vezes, para o Sai Baba, por exemplo, ou para um mestre, o Sai Baba já dá a resposta da carta fechada ali. Aí a gente pensa, isso é impossível. Pô, impossível? E tem gente que faz isso aí, a gente consegue. Quer dizer, a gente tem todos esses dons, essas coisas acontecem conosco para nos despertar. E a gente não desperta. A questão é essa. A diferença é essa. O mestre é aquele que está desperto. Ele acessa esse conhecimento a hora que quer, esses estados a hora que ele quer. E no nosso caso, ainda, lá uma vez ou outra, esporadicamente, como você falou, é uma colher de chá. Olha aí, ó. Você é isso aí, poxa. Não está vendo, cara? É isso aí. E é para todos nós, Moacir, né? Moacir, nós extrapolamos, por falar em transcendência, nós extrapolamos e transcendemos o nosso espaço de tempo da live já. Como os comentários estão aqui dizendo que a live está maravilhosa, a aula maravilhosa, e uma série de elogios, que naturalmente não vão afetar teu ego, mas são um reconhecimento e agradecimento pelos ensinamentos que você acabou de passar para a gente. Eu gostaria que você encerrasse, Moacir, dando uma mensagem que fosse do seu desejo, e se quisesse, falando do seu livro também, para que as pessoas tenham oportunidade de manusear mais esse conhecimento. No livro a gente transcreve mensagens de grandes mestres, Ramana Maharishi, de Vivekananda, de Sri Ramakrishna, sobre esses temas, sobre o aqui e o agora, sobre como aproveitar o tempo, como a gente perde o tempo no dia a dia de nossas vidas. Tem muitas mensagens também de Sai Baba sobre esses assuntos. E falando sobre, no final, sobre a realização do ser, do eu sou eu, a realidade do ser que nós somos. Nós estamos aqui neste mundo com esse único propósito, não podemos esquecer isso. O único propósito nosso, todas essas práticas espirituais a que nós nos referimos, visam a preparação, a purificação da mente, a purificação do ser como um todo, para essa realização, essa conscientização do verdadeiro ser que nós somos, a própria divindade. Isso não é pecado dizer. O Sagaba diz, não digam que são pecadores, fracos, isso é um desrespeito à divindade que vocês são. Nós estamos aqui para isso, despertar isso. Eu sou esse ser maravilhoso, toda a bem-aventurança, beleza, sabedoria, tudo isso nós somos. É isso aí. É isso aí, Moacir. Muito obrigado pelo seu tempo que você
nos dedicou aqui, durante os quais no qual você dedicou a dar esses toques, esses ensinamentos para a gente. E quem sabe a gente, no futuro, dependendo da sua disponibilidade, a gente volte a falar um pouco mais sobre este e outros assuntos, né? Nós vamos nos despedindo agora, lembrando a todos que quinta-feira que vem nós temos o nosso irmão Jorge Lopes, que vai nos falar sobre limite aos desejos, que é um tema interessantíssimo, atualizadíssimo, né? Para o nosso caminho espiritual. Sai Baba tem esse programa, nós temos na organização esse programa de Limite aos Desejos, que é imperdível. O Jorge Lopes vai nos falar um pouco sobre isso. Eu quero agora me despedir, agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez a presença do nosso irmão Moacir, e até quinta-feira. Om Shanti Shanti.